Olá, meu amigo, minha amiga. É muito gratificante estar com vocês aqui no nosso Portal do José. Hoje, há apenas 19 dias das nossas eleições, nesse encontro especial para analisar o que foi essa gigantesca pancada que o presidente da República, a sua campanha, os seus coordenadores de campanha, muitos dos seus seguidores, receberam na noite de ontem com a revelação, de mais uma pesquisa eleitoral qualificada que estava sendo aguardada para avaliar o que teria sido o 7 de setembro no ânimo dos eleitores brasileiros. Pois bem, o tiro saiu pela culatra, foi um tiro de canhão no pé, como a gente tinha antecipado aqui no nosso portal. Muitas pessoas ficaram impressionadas com o volume de pessoas que foram para as ruas. Eu sempre salientei que isso não passaria de uma revolta dos canjicas. A gente veria muitas pessoas ali muito exacerbadas, muito animadas, muito nervosas em alguns cantos, mas isso não redundaria numa representação naquilo que pensa a maior parte do povo brasileiro. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários e, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês. E um grande abraço especial a vocês que estão no nosso clube de membros, vocês estão chegando no nosso clube de membros, porque vocês incentivam ainda mais o nosso portal, tá bom? Então, isso posto, vamos seguir em frente. Gente, a história do Brasil vai ser contada mais à frente, quando for se analisar os processos eleitorais, com grandes interrogações para quem estiver escutando os relatos, para quem estiver prestando atenção naquilo que aconteceu no Brasil. Nós nunca tivemos uma máquina tão poderosa, tão tentacular, tentando colocar o presidente atual num processo de viabilidade eleitoral. Isso começou desde a sua eleição, porque o Bolsonaro já foi eleito para representar interesses de grandes grupos econômicos que vieram ali ancorados com Paulo Guedes. Vou lembrar sempre, é bom sublinhar. Paulo Guedes, que foi um seguidor de Pinochet, operou no Chile de alguma maneira, veio para o Brasil e ficou rico, inclusive com muito dinheiro público, objeto de uma operação chamada Operação Greenfield, que tem dinheiro em paraíso fiscal e não é pouco. Pois bem, essa figura veio acoplada no pacote. A ilusão que foi jogada o tempo todo na cabeça da maior parte do povo brasileiro pelos grandes veículos de comunicação teve esse propósito de proteger Bolsonaro para que o Brasil fosse cada vez mais sangrado. E essa gente quer que Bolsonaro continue. E as estratégias estão continuando, desde a omissão do que aconteceu aqui no Brasil na época da pandemia, que Bolsonaro foi preservado. As pessoas, quando eu digo isso, às vezes se assustam, Basta você buscar algum telejornal à noite que tem penetração nacional, se esses telejornais responsabilizavam diretamente o Bolsonaro de uma forma clara em relação às coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil na pandemia. Você e eu temos esse senso crítico, mas o povo, de uma maneira geral, ficou sem saber exatamente o que estava acontecendo, apenas cuidando da sua sobrevivência. E isso explica porque o Bolsonaro ainda tem um séquito de seguidores muito grande. Mas os dados que nós temos hoje revelam essa pancada gigantesca, porque ela é inversamente proporcional a tudo aquilo que foi gasto. Vamos imaginar, gente? Vamos ver que nós estamos diante de bilhões e bilhões de reais que foram utilizados de forma ilegal no período eleitoral para favorecer um candidato. Isso com todos os programas que atingem diversos segmentos da sociedade. Nós temos essa omissão dos grandes veículos de comunicação que possibilitaram que Bolsonaro trafegasse de uma forma absolutamente livre até o presente momento. Vamos lembrar, nunca se foi cobrado 150 pedidos de impeachment ao senhor Arthur Lira, o Rodrigo Maia, que ninguém lembra mais dele, o senhor Alcolumbre, o Procurador-Geral da República para os grandes veículos de comunicação simplesmente não existe. Tivemos o resultado da CPI da Covid. O senhor Augusto Aras está sentado em cima, numa prevaricação clara, e isso não é cobrado dele de forma alguma. Então, quando você não tem uma pressão, uma exposição para a opinião pública das coisas que estão acontecendo, de fato a gente não tem desdobramento desses fatos que parecem ser fatos menores. Mas vamos aqui aos dados, a grande pancada. IPEC, Lula lidera com 46% de votos e Bolsonaro tem 31% das intenções. Gente, quando o Bolsonaro, um presidente que está em exercício, com a máquina toda de propaganda, e vamos lembrar que foi o 7 de setembro,
7 de setembro teve avião fazendo acrobacia, paraquedista caindo para todos os cantos, trios elétricos, uma espécie de micareta gospel golpista com muita gente. A gente teve tiros de canhão, a gente teve a exposição pelas televisões do 7 de setembro, a reverberação pelas redes sociais, a reverberação pela propaganda eleitoral, a reverberação pelas mídias de uma maneira geral, pela internet, enfim, tudo isso junto não fez com que o presidente se movesse para cima, aliás, se movesse nessa direção, né, ganhasse algum voto. Ao contrário, quem está ganhando é seu opositor. Então nós temos aqui, Lula lidera 46% e Bolsonaro tem 31% dos votos. Gente, quando a gente lê que o Bolsonaro tem 31% dos votos, a gente poderia dizer que ele só tem 31% dos votos, porque 69% dos votos não estão com ele. Estão distribuídos pelas mais diversas candidaturas, pelas mais diversas pessoas, né? Os grupos também. E aí isso tem, inclusive, causado, a meu ver, uma distorção equivocada na disputa desses votos aqui. Porque eu estou vendo muita briga no campo da esquerda, no campo popular, no campo democrático. E isso aí, de fato, não faz com que as candidaturas por si só se vitaminem. Nós todos estaremos juntos no segundo turno. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E nós aqui que estamos combatendo o Bolsonaro e o bolsonarismo, a gente já gasta muita energia para combater a coisa séria, né? Eu acho que é um desperdício a gente ficar se acotovelando entre nós aqui nesse campo democrático. E eu acho até que os partidos que têm a intenção de aumentar o volume de votos perdem uma grande oportunidade de direcionar essa energia para um campo de seguidores, um campo de eleitores, né? Que está sendo muito desprezado, né? Me refiro a 20% dos eleitores normalmente que não comparecem para votar, os que se abstêm, e os 10%, ou mais de 10%, que compõem ali os eleitores que votam normalmente em branco ou em nulo. Mais de 30% de eleitores, o que representa 46 milhões de votos aqui no nosso país. Uma campanha para tentar fazer essas pessoas saírem de casa para votar, explicar porque é o processo eleitoral, que votar não é apenas uma faculdade, é uma responsabilidade do eleitor, enfim, isso tudo poderia ajudar ali 1 milhão ou outro, né? 2, 3 milhões, 10% desse segmento todo. Nós estamos falando mais de 4 milhões de votos, né? No entanto, as energias ficam muito dissipadas. Isso não é por acaso não, tá? A grande mídia, inclusive, reverbera ad nauseam essas discussões que existem no campo democrático aqui no nosso país. E é uma situação que em outros países é natural. Não espere que em uma eleição na França você vai ver pessoas sem serem muito agressivas, sem passarem do tom. Vai acontecer na França, acontece na Itália, em Portugal ano passado também aconteceu. Acontece em qualquer civilização. Para nós que somos pessoas que estamos acompanhando mais esse processo de perto, cabe a gente ter serenidade, porque ter violência, fazer algum tipo de ameaça, coação com o eleitor, com alguma consciência, isso além de não resolver nada, acaba transmitindo uma certa arrogância, né? Então eu tenho sempre conversado com meus amigos, que eu tenho amigos, por incrível que pareça, bolsonaristas, amigos que são ciristas e amigos que são lulistas. E eu converso com todos eles e consigo manter essas amizades, né? Cada um a gente tem que respeitar dentro do seu universo. Bom, feito esse parênteses aqui, gente, que eu espero que tenha sido útil, né? Voltemos aqui às análises. Então, Bolsonaro teria, então, 69% de eleitores que não querem saber dele, né? Pode ser que dentro desse universo a gente tenha ali uma situação ou outra. A pesquisa também indica que Lula venceria por 53% a 36%. A pesquisa do IPEC está sendo reverberada por outros veículos de uma maneira geral, que estão acompanhando as eleições, né? E eu queria chamar a atenção de vocês, essa informação aqui, né? Lula oscila para cima e diferença para Bolsonaro é de 15 pontos. Gente, 15 pontos é muita coisa, tá? E aí eu quero fazer a comparação aqui com vocês do que foi a eleição em primeiro turno em 2018. Vou acompanhar o número aqui, não sei se dá para ver. Deixa eu ver se eu coloco aqui um pouco aqui a câmera aqui, pronto. No primeiro turno em 2018, a gente teve o seguinte cenário. O Bolsonaro ficou com 46%, o Haddad ficou com 29,28% e o Ciro Gomes 12,47%. No segundo turno, e esses números aqui batem exatamente com os números atuais do IPEC, que fez essa mesma pesquisa aqui. Ou, quer dizer, esse aqui foi o resultado, né? Lula teria 46%, como Bolsonaro tinha no primeiro turno,
E o Bolsonaro está com 31, é aquilo basicamente que Haddad teve no primeiro turno da eleição passada. No segundo turno, a gente teve o seguinte resultado. O Bolsonaro ficou com 55,13 e o Haddad ficou com 44,87. A pesquisa do IPEC, ela está apontando 53% para o Lula no segundo turno e 36% para o Bolsonaro no segundo turno. Tem um dado aqui muito interessante, gente, que é o seguinte. No primeiro turno, se você somar os votos do Ciro Gomes com Haddad, você teria 44 milhões e 600 mil votos. 44 milhões. O Haddad terminou o segundo turno com 47 milhões. Ou seja, todos os votos da campanha do Ciro Gomes, provavelmente, porque a matemática não mente, né, foram para a campanha do Haddad, além de votos também de outras candidaturas. Então, gente, a tendência no segundo turno é de essas forças que se opõem à figura do Bolsonaro, desde essas priscas eras, né, se a gente for considerar a eleição de 2018 como priscas, né, eras, elas vão convergir novamente. E a gente tem que prestar atenção, são nos debates políticos. Nós estamos numa eleição absolutamente despolitizada e não é por outra razão, né? Então vamos fazer a campanha pelos nossos candidatos, sobretudo os candidatos a deputado federal, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, porque essa é uma base também política que vai influenciar muito no que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, né? E nós aqui temos que nos engajar, fazer campanha pelos nossos candidatos, distribuir, mandar e-mail, mandar WhatsApp, mandar a fotografia, mandar currículo, então, porque agora é a hora de garantir esses votos, gente. É a nossa forma assim, efetiva de ajudar com que as coisas melhorem um pouco mais aqui no Brasil, né? E no meio dessa história toda, não é que o presidente da República ele está indo para a Inglaterra para o enterro da Rainha Elizabeth? Aqui a matéria diz, integrantes do Itamaraty acreditam que a ida de Bolsonaro ao funeral da rainha será tiro pela culatra. Mais um, né? Ele vai se ausentar aqui no meio de uma série de situações ainda extremamente desfavoráveis a ele. Ele quer tirar foto ali, quer aparecer em algumas imagens ao lado de alguns personagens importantes do planeta, mas ele não vai estar sendo focalizado apenas pelas imagens, pelas câmeras da sua campanha, não. Ele estará sendo observado por muitos outros veículos de comunicação. E isso pode denotar, inclusive, um desprezo à figura presidencial, ninguém querer ficar perto dele, algumas gafes, algumas repercussões que isso terá também na imprensa internacional, e depois a ida dele, depois desse evento, né, da rainha, funeral da rainha, ele vai abrir os trabalhos da ONU, que é sempre uma prerrogativa, né, que cabe ao chefe de Estado do nosso país. O que ele dirá lá, será que ele pensa em tirar mais algum coelho da cartola? Gente, não tem mais o que fazer. É torcer por um milagre. Teremos alguns debates aí pela frente, não sabemos se todos os candidatos irão, se isso tem o condão, né, o poder de converter mais votos nesse momento, diante de tudo aquilo que a gente está vendo. Há uma estabilidade muito grande nesse quadro, de uma maneira geral, e essa eleição ela confirma aquilo que eu tenho dito para vocês há 342 dias, quando eu comecei a fazer essa contagem regressiva. A maior parte do povo brasileiro não vai cair nessa história de dar de novo a Bolsonaro um mandato para mais 4 anos. O fim dessa gente não será instantâneo, o fim político, né? É bom sempre salientar. Mas o dia 2 de outubro marca o empacotamento dessa gente para serem arremessados para o lixo da história. A gente vai ter muito trabalho pela frente, muitos debates, nós vamos sempre aqui estar atentos, enfim. Mas para hoje, por hoje a gente fica por aqui, fazendo a confirmação dessa grande pancada na cabeça do presidente da República e buscando aqui na história do planeta se houve algum lugar que houve algum milagre, que fez alguém tão desgastado, alguém tão desmoralizado, alguém tão incapaz conseguir se reeleger num processo como o processo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Mais tarde a gente se encontra, tá bom? Até lá. Tchau.